Voltamos. Então tá, vamos voltar às questões, tá, de exercício de fixação, questão 22. Seja A um conjunto de 10 pessoas, dessas apenas 4 têm maioridade. Calcule o número de comissões de elementos, de 3 elementos, que podemos formar com os elementos de A, tendo cada comissão pelo menos uma pessoa com maioridade. Opa! Olha só, esse pelo menos aqui indica no mínimo. No mínimo. Perfeito? No mínimo. Se você tem no mínimo, quer dizer o seguinte, que pode ter grupos aí com 1, com 2, com 3, opa, né? Ou com mais, ou seja, com mais não, é com 1, com 2 ou com 3. Então, notem o seguinte, é uma questão de combinação simples, porque a ordem de escolha não altera. O que vai chamar a atenção é esse pelo menos um, porque vai abrir possibilidades, tá? Uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades, ver o que acontece. Mas a comissão é o seguinte, são 3 elementos, então nós temos 3 possibilidades, visto que eu tenho mais pessoas do que o número de elementos que ele precisa. Então ficaria assim, ó. Primeira possibilidade, apenas uma pessoa com maioridade, perfeito? Das 3 possíveis, olha aí. 1, 2, 3. Então, eu vou escolher aqui, ó, uma com maioridade, perfeito? Então vai ser, nesse caso, 1 com maioridade e 2 de menor de idade, perfeito? Ok. Então aqui você tem uma combinação de 4 para escolher 1, porque eu tenho 4 pessoas que têm a maioridade, e tenho 6 que não têm essa maioridade, e vou escolher quantos? 2. Então aqui, combinação de 4 para escolher 1, aqui combinação de 6 para escolher 2, perfeito? Aí vai ficar assim, 4 possibilidades, aqui 6 possibilidades, você escolhe 1, tá? Menor de idade, escolheu 1, não tem mais 6, sobram quantos? 5, perfeito. Aqui, porque eu tenho 3, perfeito? Então aqui eu tenho 4, aqui 6, aqui 5, beleza. Aí eu tenho 4 vezes 6 vezes 5, perfeito? Aqui, dividido por 1, perfeito, ó, por 1, e aqui dividido por 2 vezes 1. Professor, por que esse 1? Esse 1 não precisa aparecer aqui, porque eu só tenho aqui, né? Então, 4. Aqui fica 6 vezes 5. Mas se você deixar 6 vezes 5, você não está fazendo combinação, você está fazendo arranjo. Então, você tem que tirar a permutação. 2 vezes 1, porque são só 2 espaços. Perfeito? Então, você tem 6 vezes 5, vezes 4 dividido por 2. Isso aí você tem igual a 60. Perfeito? Porque você vem aqui e faz, ó, 6 dividido por 2 dá quanto? 3. 3 vezes 5, 15. Vezes 4, 60. Perfeito? Então, tá aí, mas pelo menos, olha aí, por enquanto, eu só fiz uma conta, porque eu tenho a primeira possibilidade, perfeito? Aí depois vem a segunda possibilidade. Bom, ele falou que no mínimo, pelo menos, né, um que tem maioridade. Então, nós fizemos com 1, agora vamos fazer com 2 que tem a maioridade, né? Tá aqui. Então, ó, combinação de 4, 2 a 2. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 com a maioridade e 1 sem a maioridade, perfeito? Então, dos 4 que tem maioridade, eu escolho 2. E dos 6 que não tem maioridade, eu escolho 1 só. Então, na verdade, eu vou ter exatamente 4, 3 e 6. Por que 6? Porque eu só tenho aqui um espaçozinho, ou seja, pode ser qualquer uma das 6 possibilidades, perfeito? Aí, então, tá lá, 4 vezes 3 vezes 6, perfeito? Que vai ficar 4 vezes 3 vezes 6. Se eu deixar desse jeito, tá errado, né? Você tem que dividir cada um separado. Tá vendo aqui? Das 4 eu preciso só de 2, então eu tenho aqui 2 possibilidades, divido isso aqui por 2 vezes 1. E aqui só 1, perfeito? E esse resultado aqui me dá 36, porque quando eu dividir esse aqui, 4 dividido por 2, dá 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36. Vai guardando, hein? Aquele deu 60, esse deu 36. Acabou? Não, não acabou não, porque ele fala pelo menos 1. Todas as vezes que ele fala pelo menos 1, você tem que entender que pode ser 1, 2 ou 3. Então, ainda vai me gerar a terceira
possibilidade. 3 pessoas com maioridade, né? Então, vamos buscar aqui. 1, 2, 3. Então, aqui vai ser movimentação de 4, 3 a 3. Maioridade, maioridade, maioridade. Ou seja, as 3 vagas ocupadas por um maior de idade. Perfeito? Ok. Então, a combinação 4, 3 a 3, eu tenho aqui 4, 3, 2. Perfeito? Aí vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Vai ficar assim. 4 vezes 3 vezes 2. Perfeito. 4 vezes 3 vezes 2. Tranquilo? Só que se eu deixar assim, tá errado, não tá? Aí eu tenho que dividir ainda pela permutação de quanto? De 3. Então, 3, 2, 1, eu tenho a resposta valendo 4. Muito bom, porque você pode cortar, né? Tem problema nenhum. Cortar, cortar, cortar. Sobra quanto? Isso, sobra 4. Muito bom. Então, vamos continuando. Beleza. Aí, vamos lá. Aí, ó. A primeira possibilidade, 60. A segunda possibilidade, 36. E a terceira possibilidade, 4, somando 60, 36 mais 4, 40, com mais 60, 100 maneiras. Você viu que você somou? É porque é o seguinte, é porque, na verdade, pode acontecer a primeira possibilidade, ou a segunda, ou a terceira. Então, professor, por que não tem uma quarta possibilidade? Simples, porque só tem 3 possibilidades ali, 3 espaços para você colocar. Então, toda questão que falar em pelo menos 1, pelo menos 2, pelo menos 3, você vai fazendo as possibilidades. Pelo menos 1, aí faz com 1, com 2, com 3. Pelo menos 2, com 2, com 3. E assim sucessivamente. Bacana? Beleza, né? Então tá, vamos lá. Aqui, beleza. Numa reunião de congregação em que cada professor cumprimentou os seus colegas, registraram-se 210 apertos de mãos. Determina o número de professores presentes à reunião. Poxa, olha só. Questão de aperto de mão é uma questão de combinação, perfeito? Sempre 2 a 2. É uma combinação de tantas pessoas apertando a mão 2 a 2, perfeito? Então, beleza. Combinação, aperto de mão, combinação. Beleza. Então, eu tenho uma combinação de N pessoas se cumprimentando sempre 2 a 2, perfeito? Ok, o N ficou ali, mas não vai atrapalhar não, que ele vai mexer. Foi uma falha na tela aí, beleza? Então, vai lá, ó. Ó, tá aí, ó. Olha que beleza. Então, aqui N, ele deve sumir ali, N, que aqui N menos 1, lembra? Se fosse 10, aqui 9. Fosse 8, aqui 7. Por isso que é N, N menos 1. 210, 2 espaços, porque você tem 2 espaços aqui de N fatorial. Mas, professor, isso vai cair numa equação de segundo grau, não vai? Vai. Mas espera aí, eu preciso fazer a equação só se você for bobo. Por quê, professor? Porque é o seguinte, claro, eu vou resolver dessa forma, mas eu vou mostrar para você o que você deveria fazer, tá? Então tá, beleza. Só que se eu deixar assim, ó, você vai ter que fazer assim, ó. N, que multiplica N menos 1, dividido por 2 vezes 1, que você tem que tirar as repetições, sabe por quê? Olha só. O Paulo aperta a mão do Francisco. O Francisco aperta a mão do Paulo. Parece que teve 2 apertos de mão, não foi? Mas não foi não, foi apenas 1. Por isso que a ordem aí não importa e você não pode contar, então você tem que retirar. Então a divisão retira os elementos que se repetem, que isso é igual a 210. Então você vai fazer o chuveirinho lá, bonitinho, ó. Aí, ó, trazer para cá, tudo bem bacaninha, tá aqui. Vamos fazer. Olha lá. Faz o chuveirinho. Lembra, né? N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos 1, menos N. 2 vezes 210, 420. Tá aí. Estava dividindo, passei multiplicando. Caiu numa equação do segundo grau. Professor, essas questões de aperto de mão sempre vai cair na equação do segundo grau? Sim. Se for para achar o número de pessoas, sim. Olha lá. N ao quadrado, menos 1, menos 420, perfeito? Bom, as pessoas normalmente resolvem isso aí usando a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC, tá? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, que é a fórmula de Bhaskara, não é? Mas existe outra forma de resolução disso aí, né? Ok? Aqui tem, ó. Ó, aqui é menos 1, você põe mais 1, tá bom? Aí vai aparecer assim, ó. N' e N duas linhas. Sabe por quê? Olha só que eu coloquei o 20 e o 21. Porque, ó,
para você fazer, para dar 1 aqui, porque sempre tem que dar esse resultado, os números têm que ser um do lado do outro, não tem que ser consecutivos, perfeito? Porque 20 vezes 20 dá 400, 20 vezes 21 dá 420, mas para dar 1 positivo, ou seja, o menor número tem que ser negativo. Claro que você não precisa aprender isso aqui agora, tá? Você pode fazer um curso de matemática, que o curso de matemática te mostra como resolver essas questõezinhas assim. Não precisa fazer Bhaskara, perfeito? Só que aqui, ó, menos 20 não me serve. Então, quantas pessoas estavam lá? 21. Então, 21 apertos de mão. Só que vem cá. É claro que você não ia se meter a besta a fazer isso daí, correto? Olha aí. Sabe por quê? Porque é o seguinte, lá ele vai te dar as opções. Não vai te dar as opções? É uma combinação de N, 2 a 2, para dar 210. Aí lá vai ter a resposta A B, a C e a D. Faz de conta que a B é 21. Aqui 20, aqui 10 e aqui 15. Claro, né? Beleza. Ainda mais no CESP. O CESP ele fala sobre isso e fala assim, vão ter 10, vão ter 12. Ele não põe as opções quase, né? Só em algumas provas que ele usa múltipla escolha. Então, o que você faria? Bom, eu faria isso, ó. Eu pegaria a letra A e faria assim, combinação de 20, 2 a 2. 1, 2. 20 vezes 19. Perfeito? 20 vezes 19 dividido por 2 vezes 1. Beleza? Aí eu faria isso. 20 por 2 dá quanto? 10. 10 vezes 19 dá quanto? 190. Bateu 210? Não bateu. Então a letra A está fora. Ué, professor, então melhor fazer assim? Lógico que é melhor fazer assim. Professor, e quando que eu não vou poder fazer assim? Gente, só num absurdo, numa questão, porque todas as bancas te dão a resposta, inclusive o CESP. O CESP colocaria lá assim, então, nós tínhamos 20 pessoas. Aí você substitui, você vê, então o item está errado, beleza? Tá aí, ó, então você pode fazer isso. Não deu a letra A certa, você pega outra letra da sua escolha. Eu vou pegar a letra B. Combinação de 21, 2 a 2, 1, 2. 21, 20. 21 vezes 20 dividido por 2 vezes 1, que você tem que tirar as repetições, né? 20 por 2, 10. 21 vezes 10, 210. Bateu aqui. Tá vendo? Muito melhor do que você fazer a equação do segundo grau. Porque senão você acaba se perdendo e não sabe mais o que está fazendo. Perfeito? Ok. Muito bom essa questão, hein? Então vamos lá. Vamos em frente que atrás vem gente, né? Beleza. Vamos voltar aqui. Tá aí, nós tivemos 21 apertos de mãos. Perfeito. Então a gente pode fazer caminho inverso, pegar a resposta e fazer a combinação que sai muito mais fácil, né? Bom, uma urna contém 10 bolas brancas e 6 pretas. De quantos modos é possível tirar 7 bolas, sendo pelo menos 4 delas preta? Olha só, sendo pelo menos 4 delas preta. Que bacana, hein? Então, olha só que bacana. Eu tenho 16 bolas, 10 brancas e 6 pretas, perfeito? Pelo menos 4 tem que ser preta. Beleza. Então, vamos lá. Né? Vamos apagar aqui. Continuando nosso exercício de fixação. Primeira possibilidade. Pelo menos 4 tem que começar com 4. Então, se são 7 que eu quero, 7. Se são 7 que eu quero, então eu tenho que ter 4 pretas e 2 brancas. Então, eu tenho uma combinação de 6 para escolher 4, vezes uma combinação de 10 para escolher 3, porque você tem 10 brancas, perfeito? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro, preta, 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 pretinha, né? 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, ok. Aqui tenho... E aqui branca, branca, branca. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades. 5, 4, 3. Aqui eu tenho 10. Aqui 9. E aqui 8 possibilidades. Que bacana, hein? Então, tá. Então, você vai fazer 6 vezes 5 vezes 4 das pretas, dividido por 4, 3, 2, 1. Perfeito? Vezes... 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, para tirar as repetições, perfeito? Cancelando aí tudo mais, bonitinho,
isso vai dar 1.800. Porque você pode fazer aqui, ó, 6 sai com 6, 4 sai com 4. 3 vezes 5, 15. Vezes 10 sai com 2, fica 5. Beleza? 9 sai com 3, fica 3. Perfeito. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 8. Que vai dar? Ok. 8 vezes 5, 40, 0 vão 4, 120. 15 vezes 120. Olha lá. 120 vezes 15. 5 vezes nada, nada. Vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 1. 1.800. 1.800 maneiras. Mas notem, primeira possibilidade, né? Eu ainda tenho mais possibilidades? Lógico. Porque ele falou no mínimo 4. Perfeito? Se você tem 6, você vai ter que fazer com 4, com 5 e com 6. Muito bom. Por que não com 7? Porque aí não tem mais 7 pretas, né? Só tem 6 pretas. Perfeito? Então, deixa eu apagar aqui. Tá aí, qualquer coisa você congela o vídeo. Tá? Assim, congela. Anota, congela de novo e volta. Isso. Bom, segunda possibilidade. 5 pretas e 2 brancas. É claro que se você aumentar aqui, você retira lá, né? Tá aí uma combinação de 6 pretas para escolher 5 e uma combinação de 10 brancas para escolher 2. De novo, então aqui você tem preta, 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 preta e aqui branca, branca. Perfeito. 6, 5, 4, 3, 2 e aqui 10, 9. Muito bom. Quando você fez isso daí, agora você vai multiplicar, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Pronto, vou deixar assim. Não. Se você deixar assim, você vai errar. Porque isso ali, se você deixar dessa forma, você não está fazendo combinação, você está fazendo arranjo. Beleza. Aí vai lá, divide por 5, 4, 3, 2, 1. Vezes, aqui, 10 vezes 9, dividido por 2 vezes 1. Simplificando isso aí do jeito que você quiser, você vai chegar a 270. Olha só. O 5 sai com 5, o 4 sai com 4, o 3 sai com 3, o 2 sai com 2. Sobra 6. Aqui, o 10 sai com 2, fica 5. 10 vezes 5, 40. 9 vezes 5, 45. Olha lá. 6 vezes 5, 30. 0, vão 3. 6 vezes 4, 24 e 3, 27, 270. Tá aí a segunda possibilidade. Perfeito? Muito bom, né? Só posso simplificar à vontade, do jeito que eu quiser? Sim. Pode sim. Sendo para baixo aí, tá? Você pode simplificar sim, senhor. Beleza. Bom, estamos fazendo exercícios de fixação por causa da nossa teoria. Perfeito? Depois é que a gente vai buscar a fazer os exercícios de banca. Por enquanto você está treinando, você está fazendo, é um treineiro, para depois pegar as questões de concursos. Beleza? Terceira e última possibilidade, 6 brancas e 1 preta. Combinação de 6, 6 a 6 e 10 a 1. Aqui 1 preta, 2, 3, 4, 5, 6 e 1 branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma branca, então tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1. Professor, precisava fazer isso? Não, isso aqui é para você aprender, para você visualizar. Tudo fica mais fácil quando você visualiza dessa forma, tá? Então eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não esquecer de dividir, porque nós estamos trabalhando com combinação e não com arranjo. Fosse arranjo, ficaria só essa parte de cima. Divide pela permutação dos 6, né? Vezes aqui o 10 dividido por 1. Aqui vai dar 1, perfeito? 1 vezes 10, vão dar 10. Muito legal, né? Então, a primeira possibilidade deu 1.800, mais 270, mais 10, eu tenho 2.080 maneiras diferentes de escolher pelo menos 4 bolas preta. Toda vez que for pelo menos, não esqueçam, tá? No mínimo. Então, você tem que fazer com todas que ele te indicar. Perfeito? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais
uma paradinha aí, bonitinha, né? E a gente volta depois com mais questões. Perfeito? Obrigado e até mais.